Olá, 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 bem-vindo a mais um Portas Abertas. Eu sou o Flávio Oliveira. Regis do FAO e começando mais um podcast, estamos de portas abertas. De portas abertas para você e hoje para o Lucas August, Isso aí. campeão de judô brasileiro, categoria 90 quilos em 2019. Isso aí. O Lucas também é empresário, professor, atleta, o esposo da Maiara, o pai da Noah e do Lian. Então, Lucas, estamos aqui de portas abertas hoje para te apresentar. Fica bem à vontade. Nós queremos saber sobre a tua experiência como atleta, como empresário. E, claro, a gente quer também um pouco aprender contigo, tudo que tu possa nos ensinar sobre essa trajetória, todas as dificuldades, a disciplina que se coloca a um atleta, as dificuldades do empresário também, as novidades que tem da vida de casado, com 2 filhos. Então, Lucas, estamos de portas abertas para te ouvir. Tá certo. Agradecer, primeiramente, ao Flávio, Regis, aí, pelo convite. Tá aqui é uma experiência diferente para mim. Domino o tatame, né? Mas essa área aqui de mídia, né? Ainda mais um podcast, é a primeira vez. Então, sou faixa branca, né? Sou novato. E aí, vocês que vão me conduzindo, né? Para eu poder ter uma boa vivência aí com vocês hoje. Perfeito, mas te garanto que o tatame é mais difícil, é tranquilo. Eu diria que a gente está na faixa branca, a ponta um pouquinho desmerecida, assim, né? Não, a gente também está engatinhando. Mas o nosso interesse aqui hoje, Lucas, é poder contribuir para quem está ouvindo, né? Que Legal. a gente sabe que as pessoas, a gente tem essa tendência a ter alguém como referência, né? Então, que as pessoas possam ter a tua história, te ter, né? Como uma referência em alguma determinada área que elas se encontrem, né? Com a tua história. Então, cara, eu quero começar aqui te perguntando, né? O que te levou a começar nas artes marciais, jiu-jitsu, judô, né? Teve alguma inspiração? Conta um pouco para nós aí. Eu iniciei, né, por influência dos meus pais, uma questão de saúde, né? A nossa geração, a cada ano que vai passando, vai tendo mais acesso a telas, né? E menos acesso, né, a brincar, correr na rua, jogar aquele futebol. E aí eu pego bem a transição, né, dos anos 90 ali, em que a gente começa a ter o acesso a mais tela, mais tempo de televisão, não tinha celular, não tinha tanto computador, Mas já mas tinha bastante videogame. já tinha bastante videogame, bastante televisão, então eu passava muito tempo nisso. E aí a minha família começou a ver, não, ele precisa de uma atividade física, precisa correr, pular, saltar. Na escola também, às vezes eu tinha alguma confusão, né, com os amigos, com os colegas lá. E aí ela falou, não, ele precisa aprender também a se defender. E aí essa busca da saúde, né, pela defesa pessoal foi que fez meus pais buscarem uma academia. Eu sou natural de Porto Alegre, né, então lá em Porto Alegre, na Zona Norte, eles buscaram um local que pudesse ter uma iniciação, né, ao esporte de luta. E lá que eu iniciei minha jornada aí com o judô. Tu já começou no judô mesmo, já? Comecei no judô, isso, a gente procurou, né, um espaço, então tinha um centro de treinamento gratuito do governo estadual, né, que funciona até hoje, o projeto se mantém, ele se chama Vida, e aí ele tem uma série de projetos esportivos para iniciação, e o objetivo, né, além de formador, é encontrar ali algum talento, né, que possa se destacar, né, dentro de uma região que muitas vezes não oferece, né, uma oportunidade, né, esportiva para todos, né. E deu certo o projeto, Deu tu é a certo. prova viva disso, E né? eu não fui o único, né? Outros amigos depois foram também se destacando. E aí tiveram oportunidade, né, de migrar para clubes maiores, né? Lá da região metropolitana e poder ter uma carreira, né, nacional e internacional no esporte. E nesse início, assim, o apesar da procura inicial ser por uma necessidade de saúde e tudo mais, em que momento ali que os teus pais ou tu percebeu que, opa, pode dar certo ou realmente vou evoluir na profissão? Lembra? Quando eu comecei, eu não tinha muita habilidade, né? Então eu não era o fenômeno, né? Eu não cheguei assim e falei, esse cara vai dar bom. Então, mas eu sempre fui muito persistente, né? O que eu gostava de observar, né? Nos primeiros treinamentos eu não tive muito sucesso. Então eu chegava em casa, mesmo sendo mais novo, pensava, olha, eu vou precisar treinar mais, eu vou precisar dar uma corrida, eu vou precisar fazer uma barra fixa, não tinha acesso à academia, musculação, né? Mas eu vou precisar fazer alguma coisa. Então a primeira coisa que eu fiz foi incentivar meu pai a começar a correr.
Eu era bem novo e aí eu falei, ó, vamos correr? Ele, mas o pai não corre, o pai já vem cansado do trabalho. Eu falei, não, vamos correr. E a gente começou correndo 5, 10, 15, 20, 30 minutos. Isso já me ajudou a melhorar minha condição física, já foi melhorando meus resultados. E eu sempre fui muito persistente. Então, fazendo esse treinamento, eu vi também que eu não estava alcançando meus objetivos, né? Eu não tinha um talento natural. E aí eu propus para o meu professor que eu pudesse treinar outros horários, né, com outras turmas. E aí comecei a buscar isso. E assim, naturalmente, toda vez que eu via uma oportunidade, né, de poder me dedicar mais, de poder aprender mais, de poder evoluir mais, mesmo sendo, né, ali na categoria de base, eu sempre me dediquei muito a isso. Sempre busquei, né, eu posso dizer assim que o meu maior ponto forte foi essa dedicação, né, e persistência. De falar, não, esse é um resultado que eu não quero, né, e como é que eu posso trabalhar? O que está dentro, né, do meu controle para eu melhorar esse resultado? Então, nós vamos colocar aqui, tu é a prova viva de que a disciplina vence o talento. Verdade. É, isso aí mesmo. E a gente vê muitos amigos, né, talentosos que foram passando ao longo do tempo, né, e depois me tornei treinador. E a gente observa isso, que o talento, né, ele tem o seu pró e o contra, né? O pró, que é natural, acontece, né, lá no... Sim, já. Vamos lá, no imobiliário deve ter aquele cara que senta e faz e resolve. Ele fala, olha, que incrível. Mas ao mesmo tempo ele pode iludir, né? E fazer com que tu confie muito no teu talento e deixe de trabalhar em áreas que são importantes. E aí tu deixa de evoluir, né? E O aí, talento dá o start, Exato. né? A pessoa tem uma saída legal, consegue desenvolver bem pelo talento, mas não melhora, não se verdade. instrumentaliza, não busca conhecimento, Assim, a gente pode não ver tem assim, a disciplina também, que é muito importante a disciplina, né? a longo prazo, né? A dedicação, né? A persistência vence o talento. A curto prazo, o talento sempre vai ter um benefício. Mas a longo prazo, esse jogo, né, inverte. Não, isso é importante deixar, e ainda mais contigo tem uma validação, que é campeão, que passou por todas essas etapas, porque todo mundo pensa, teve facilidade, teve talento, que não, a disciplina sempre vence o talento, e a gente disposto a fazer, consegue fazer coisas, mesmo fora da nossa alçada, mesmo fora do nosso talento, da nossa habilidade, né? E mais interessante também, eu achei que a intenção era te tirar do sedentarismo e tu puxou teu pai a fazer o quê? Uns 5 quilômetrozinho aqui nesse treino, né? Por aí, de 3 a 5 km a gente corria. E aí isso melhorou a qualidade de vida dele também, Claro. né? E aí vai englobando toda a família. Já vai puxando a alimentação, aquela Exato. coisa, um sono melhor, Isso aí. né? Isso é Isso aí. que é interessante como é importante que o projeto deu certo, né? Que vai trazendo isso, porque ao redor de quem vai tendo uma atitude mais positiva, né? De cuidar da saúde, de se preparar para a vida, também acaba influenciando os outros à volta, né? Não é só para... Não fica só restrito à pessoa, né? Isso acaba influenciando os outros da alimentação, prática de esporte. Na família, né? Eu só que iniciei o esporte, né? Mas aí na sequência, meus pais acharam que o benefício foi tão bom que tinha 2 irmãs, colocaram elas também a participar. E elas não se tornaram atletas, né? Mas fez parte, né, da formação delas. Eles participaram depois. Um outro primo meu também iniciou, se tornou faixa preta. Então a gente vê, né, que todo mundo foi vendo, né, o quanto o esporte, né, o quanto ali aquela disciplina foi fazendo bem e aí vai, né, de uma forma positiva, né, tomando todo mundo ali ao redor. E o judô é um esporte de muita disciplina, de muito respeito, de muita dedicação, né, que segue ali as suas hierarquias, o seu tempo, né, e acho interessante tu nos falar um pouco mais também como professor, como é que isso, porque às vezes a gente tem um moleque em casa que ele tem é acelerado, ele tem, né, muita vitalidade, arruma umas bronquinhas no colégio, aqui e ali, está sempre aprontando, né? Como é que o judô pode ajudar isso, né, para quem tem, né, que tem um filho, né, que ele é levado, como é que ele ajuda nisso? Sabe, assim, que pro professor, né, é um desafio. Então, às vezes chega uma mãe lá e fala, professor, olha só, falei com a escola, falei com o tio, mandaram te trazer aqui pra te resolver. Então é minha última opção. Isso é bom, porque isso tudo é energia, né? Então a criança, ela tem essa vitalidade, ela tem essa energia, ela tem essa explosão, né, de conhecimento, de criatividade, de querer saber, de querer estar, né, adquirindo, absorvendo tudo que é ao seu redor. Se isso for, né, conduzido da forma correta,
a gente tem ali um potencial, né, do ser humano, não falo nem esportivo, nem olímpico, falo assim, do ser humano, incrível, né? Então a gente pode fazer que aquele ser humano, aquele indivíduo, alcançar coisas assim incríveis ao longo da sua vida, né? Mas também ele pode usar aquilo ali de uma forma negativa, né? E aí eu vejo assim que a parte do formador, né? No meu caso, assim, o professor, assim, ela é essencial. Então a gente tem às vezes eu estava vendo o exemplo do Cielo, né? O César Cielo foi um recordista, um dos últimos recordistas na natação. E disse que ele era terrível, que ele, né, reclamava, batia, brigava. Se ele perdia, disse que era aquela criança que jogava medalha na piscina, não, disse que nunca mais ia competir. E a mãe dele no início ficou preocupada, né? E falou, nossa, acho que a natação não está fazendo bem para ele. E ela foi orientada, né, de forma adequada, falou assim, não, ele tem essa energia, ele quer isso. Então vamos conduzir isso, porque essa motivação dele, essa chama que ele tem dentro dele, pode tornar ele uma pessoa fora do comum no globo, no planeta, na história olímpica. E foi o que aconteceu, né? Então às vezes a gente acha que tem um problema, né, com aquela criança, aquele indivíduo, na escola, alguma coisa assim. E, na verdade, o que pode estar faltando ali é a falta de um direcionamento, né? Ele tem vontade demais. É isso aí. E aí a gente colocando ele dentro de um direcionamento, a gente vai conseguir encaminhar toda aquela energia de uma forma mais adequada, né? E outra coisa, assim, para a gente colocar, bem trabalhando esse ponto, porque às vezes as pessoas vão pensar, tá, mas ele já é meio violento, ele já tem uma energia demais. E eu vou botar no judô, quer dizer, eu vou incentivar a violência dele ou eu vou corrigir? Como é que se trabalha a questão da violência do judô, que eu acho que é legal colocar isso, que às vezes o pessoal pode ter algum preconceito, claro, que o judô é para lutar, que é para machucar o outro. Sim. Como é que a gente... Ao longo da minha vida, eu nunca precisei lutar fora do tatame, né? Fora do treinamento. Os colegas que eu tenho, os amigos que eu tenho, também nunca precisaram, né? Ou, no máximo, precisaram se defender e sair daquela situação de risco, né? Trabalhando com crianças, o que eu identifico? Que elas têm, muitas vezes, essa necessidade de se expressar corporalmente, com empurrão, com puxão, com algo assim, que é algo natural, que vem, né, do instinto dele como indivíduo. Quando a gente põe dentro de uma luta, tu vai formar, né, a regra, a mentalidade, né, a instrução de como usar aquela energia que ele tem. E ele vai se tornar muito mais tranquilo, muito mais calmo, muito mais sossegado. Ele tem essa energia, essa vontade, mas sabendo como funciona, ele vai ter o momento adequado lá para... né, é como alguém que passa o dia inteiro chutando latinha. Se tu botar no futebol, ele vai, né, chutar a bola, vai correr, vai brincar, vai parar de talvez acertar a janela do vizinho. E a luta é mais ou menos nessa linha. As crianças, alguns tipos, né, vão formar um perfil que gosta desse negócio de puxar, de abraçar, de bater. Com 1, 2 anos a gente já começa a identificar na educação infantil, a criança fechar a mão e bater no outro. 2 anos, ela nem fala ainda, mas já sabe. A fase das mordidas, né? Começa a morder. Já sabe dar a pegada. E aí quando a gente coloca ela dentro do esporte, a gente vê a condução dessa energia, né? É quando tu começa a instruir ele, e ele vai se tornar mais calmo, mais tranquilo, mais dócil, né? Dentro da luta, dentro do esporte, vai seguir o leão, né? Mas dentro daquela regra, né? E isso é fundamental. E pra gente, né, como professor, como equipe, quando recebe um aluno assim, e a gente consegue fazer essa condução, o resultado é incrível. E seguindo nessa mesma linha, Lucas, é muito parecido com o nosso ramo também, né? Se tu pega uma equipe, um vendedor, um corretor, eles tendem a seguir o direcionamento do líder. Da mesma forma, deve ser contigo com os alunos. Daqui a pouco, se eu colocar meu filho em um outro lugar onde o direcionamento não vai ser igual ao teu, ele vai seguir a linha de onde o ambiente está levando ele. A gente tem um exemplo, né, daquele filme, o Karate Kid, né? Lutavam karatê, mas cada um tinha um direcionamento diferente. Claro. Queria brigar e fazer o mal, e o outro já não, queria lutar mesmo dentro das regras. Então, eu acredito que, até te deixando essa pergunta, provavelmente devem existir lugares também que não devem seguir realmente essa mesma linha que provavelmente tu segue, tantas outras academias devem seguir. Aí já te perguntando, além da técnica, né, que o próprio esporte ele exige, tem uma outra parte que aí eu acho que é mais tua,
Eu gostaria que tu falasse um pouco, não sei se é a mentalidade que tu adota e tu passa isso para eles, se é a parte espiritual, porque tu é uma pessoa que tem muita paciência, tu passa muita paz. Então, provavelmente as pessoas, os teus alunos devem receber isso e ter que se adaptar a isso no dia a dia. O que acontece, né? A habilidade a gente vai adquirindo, né? Qualquer coisa na vida. A técnica, né? A gente vai aprendendo, vai repetindo, vai melhorando. Mas chega no momento em que, né, principalmente no esporte, vai ficar muito parelho, né? A técnica vai ser parelha, a habilidade vai ser parelha, a preparação física vai ser parelha. E aí a gente entra na parte mental, né? Que aí aquele que tiver a mentalidade mais forte vai conseguir superar o outro no momento, né? No embate esportivo, seja qual for, né? E eu trabalho muito com eles, que o que me ajudou com a parte mental, né? Eu nunca tive um direcionamento psicológico, né? Para assim, ficar com a mente forte. Mas eu sempre tive um direcionamento para a área da fé. Meus pais sempre falam, Lucas, faz a tua oração, coloca diante de Deus, faz teu trabalho e corre atrás. E aí eu até brinco, né? Que eu nunca conheci um lutador ateu. Porque na hora que tu encontra um outro adversário na tua frente e o cara tá ali pronto, né, pra te esganar, não tem como ser ateu, né? Em alguma coisa tu acredita, né? Talvez não seja nem em Deus, mas alguma fé, né, exterior tu tem. E como professor eu tenho a oportunidade, né, de compartilhar essa história que eu vivi e o quanto a fé me ajudou nesses momentos, né? Tem dia que tu acorda de manhã e tu não tá tão disposto, né, pra fazer um percurso lá com a quilometragem que tu precisa, sabe? E aquele dia é o dia que tu precisa pedir força pra ir além. Tem um outro dia que tu vai acordar e tu não tá disposto a seguir uma alimentação que tu tem que seguir. Sim. Aí tu fala, não, hoje eu queria... Tava só por um doce, né? Um cachorro quente, uma Coca-Cola, mandar aquela pizza. E aí tu precisa pedir esse direcionamento, precisa pedir essa ajuda, né? E eu acredito que a fé, né, em Deus, ela é muito poderosa nisso. Eu até peço para alguns, assim, porque eles... E é natural, né? No momento do desafio, eles sentem ansiedade, medo, insegurança. E eles perguntam, como é que tu fazia? Eu tento me remeter muito quando o período que eu era pequeno. Eu falava, eu buscava, né, na Bíblia alguns versículos que se tornavam chave para mim e me fortaleciam naquele momento. Porque eu não ia ter oportunidade de falar com meu pai, com a minha mãe. Às vezes nem com o meu professor, eu vou entrar ali, eu preciso estar pronto. E eu decorava eles. Um deles, por exemplo, falava, 1 Coríntios 10, 12 diz, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. E aí a gente tem tanto uma conotação, né, espiritual, quanto para a área da luta, né? Que o cara não pode cair na luta. Então aquilo entrava na minha mente de uma forma tão forte, eu falo, cara, eu julgo que eu treinei bem, que eu tô firme, que eu tô forte, que esse é o meu momento, mas eu também não posso ser soberbo, não posso ser arrogante, não posso ser orgulhoso, senão isso vai ser, né, a minha queda. Então, essa construção, né, essa troca, né, de conversa ali, de experiências, tem fortalecido muito o time, né, nessa nova geração. E eu vejo o quanto isso é importante, né, algo que eles possam ter como referência, né. Tu abre Instagram, TikTok, vai ter uma série de referências, e volta no assunto do início, né, para onde eles estão sendo direcionados, né. E no momento que eles têm algo, né, que eles podem crer, que eles podem ter como fundamento, que eles podem ter, né, como uma verdade, aquilo vai direcionar a vida deles de uma forma completamente diferente, né? Importante daí que tá falando, eu observo muito os atletas vencedores e os não vencedores também, né? Eu, em algum período, corro e a gente sempre brincava do último colocado, né? O último colocado numa corrida é o que merece um pódio também, porque ele correu mais que todo mundo, né? Ele estava mais tempo correndo, o esforço dele foi muito maior, né? E a importância daí da humildade, que eu observo muito no padrão para gente, e acho que é um bom modelo, né, dos atletas que chegam e os que não chegam também, porque a humildade é importante quando tu entra no tatame. Vamos mais lá, tu tá entrando e traz lá em 2019 para disputar a final do Brasileiro, aquele cara que estava diante de ti, né, tão bem preparado ou até melhor do que tu, né, porque estão no mesmo padrão, no mesmo nível, né,
o que vai diferenciar nesse autocontrole, né? Esse suporte psicológico, ou também, vamos dizer, anímico, que venha da alma também, que é a fé, né? E eu achei muito interessante o que tu falou aí, que eu não tinha observado da fé junto com os campeões. E aqui já me bateu, não consigo ver nenhuma imagem de um vencedor desses, né, no pódio ou com a sua vitória, agradecendo, e muitos ainda vê também agradecer também, às vezes nem sempre vai se ganhar, por exemplo, quando tu entra num tatame, que são dois ali, né? A diferença vai ser, cara, às vezes é uma rateada que tu dá ali, uma coisinha boba, é um pé em falso, né? É o tatame, o cara no kimono que o cara não guardou direito e ele conseguiu botar a mãozinha ali para te virar. É um detalhe tão pequeno, né? E como é que como é que a gente pode pensar e dizer assim, como é que tu deixa todas as dificuldades que tu teve até ali, até chegar ao tatame, né, para superar elas também nessa etapa, para não bater, vamos dizer assim, um medinho de treino. Tem algum ponto do treino, sabe, aqui eu tenho uma certa fraqueza. Pô, esse aqui o cara é bom, né? Como é que tu te fortalece também com aquele momento ali antes, né, de iniciar ali o combate, né? Eu digo que tem dois sentimentos importantes, né? O primeiro é o sentimento de medo, tá? Assim, aquele friozinho na barriga. Sim. E eu costumo dizer assim que aquilo pra mim é ótimo, porque te mostra que tu tá vivo. Que te mostra que tu tem um desafio. O dia que eu chegar lá e não sentir isso, tem alguma coisa errada. Eu, né, não... Toda vez que a gente tem um desafio na nossa vida, né, vai bater aquele... Ai, e se, né? E aquilo é importante, né? Porque é uma defesa nossa para nos colocar focado, né, no nosso objetivo, para a gente cuidar cada detalhe, para a gente estar atento, né? A nossa percepção muda completamente, já né? subiu a adrenalina, o olho já regala. Eles falam-se daquele momento ali, né? O sangue no olho, porque assim, realmente é um momento que, né, tu chega, né, ao máximo de atenção, de foco, né? Tudo que as potencialidades que tu tem ali, elas vão ao máximo, né? Então, sentir esse friozinho na barriga, ele é importante. E aí, saber não deixar ele te dominar, né? Saber, para ele te dar o ponto de que, não, é isso aqui, esse é o desafio. Eu vim até aqui, eu tô preparado, eu tô pronto. Eu trabalhei duro para chegar até aqui. Vamos lá, vamos conquistar. Vamos dar o nosso melhor. Né? Essa é a primeira parte, assim, que eu vejo. A segunda parte, né? Tu falou da bagagem, de trazer, né? É trazer ela, e isso tem muito na luta, né? E a gente acaba tendo também fora, né? É o diálogo interno. Que é o momento que tu tem que fechar algo importante, pode ser um negócio, pode ser, né, uma decisão, e tu começa a conversar contigo mesmo. E ensinar, né, o teu diálogo interno é algo muito importante, e é algo que, se tu for ver nos atletas americanos, eles trabalham muito na NBA, né, na NFL, futebol americano, basquete, o que for lá, assim, eles trabalham muito com o diálogo interno, que é o momento que tu entra, a coisa não saiu tão bem assim, e aí tu fala assim, não é meu dia, não vou conseguir, ele tá mais preparado que eu, e aí isso é uma coisa que tu tem que exercitar, assim como tu faz um exercício, né, se eu fizer 10 flexões todo dia, meu corpo vai se ambientar aquilo. Se eu não faço, se alguém pedir para eu fazer, eu já vou ficar ofegante. E o diálogo interno é da mesma forma. Quando eu chego diante de um desafio, o meu diálogo interno tem que estar exercitado. Não, eu trabalhei duro para chegar até aqui, né? Eu não estou sendo vaidoso, mas eu estou sendo realista do quanto eu quis estar nesse lugar, o quanto eu quis, né, conquistar essa oportunidade, o quanto eu, né, trabalhei, o quanto eu abdiquei de estar com a minha família, de estar com a minha esposa, com a filha, para estar nesse momento que é tão importante para mim. E esse diálogo interno é o que normalmente pode te derrubar ou não. Ele pode, naquele momento de dificuldade, te elevar e falar assim, não, eu trabalhei duro, eu consigo, eu já virei a luta, eu já marquei uma pontuação, ou pode te derrubar. Hoje não é meu dia, agora acabou. Então, ele é um assunto que aqui no Brasil a gente fala muito pouco, mas se for ainda mais para os Estados Unidos, né, que trabalha muito a psicologia esportiva, a mentalização, né, também, essa parte de mentalizar o golpe, trabalhar todo esse... É muito forte. Eu lutei agora sábado, teve um campeonato em Bagé, daí eu tive com a minha equipe lá, e aí para incentivar eles eu sempre participo junto, né? Mas eu já não sou mais um competidor de elite, mas aí a turma que tá vindo eu participo. E aí o que eu fiz? 5 minutinhos antes, eu sentei, fechei os olhos, né? Fui mentalizando, como tu disse,
as técnicas que eu queria usar, as dificuldades que podiam se apresentar, né? Os desafios que eu podia ter, né? As dores que eu podia sentir, que são frutos, né, da preparação. Sim. A gente vai, meu ombro está sentindo um pouco, o tornozelo. Então a gente vai fazendo aquela formação, o que podia dar certo, o que podia dar errado. E quando tu entra, né, no teu desafio, no teu embate, tu não entra na primeira vez, né? Tu já vivenciou aquilo dentro da tua mente, tu já buscou, né, as alternativas das coisas que podem acontecer. Já criou uma certa ambientação ali. Isso vai te deixar mais seguro, né, para tomar as decisões e vai tirar a tua imprevisibilidade, né, de ser pego de surpresa. Então isso é importante. E alguma técnica de respiração, assim, nessa tua mentalização? Eu não chego a ter uma técnica específica, assim, né, de respiração. Existem algumas técnicas usadas, né, por exemplo, os lutadores do UFC, eles gostam de fazer uma sequência, né, de respiração para aumentar a alcalinidade isso do sangue e fazer com que eles estejam mais ativos, né. Eu, na minha experiência, isso acaba me deixando um pouco agitado antes do tempo. E como eu não tenho o horário certo ali da luta, né? Ela vai sendo em sequência, já aconteceu de eu me cansar antes de preparar meu corpo demais. E aí, vai ter que esperar mais 20 minutos. E é diferente também um pouco o UFC, né? Do judô. O judô é bem mais concentrado do que no tem UFC, mais força né? física. O UFC, a gente me tem parece, ali né? a parte de ser uma luta, né? Então precisa resolver em uma. E no judô ou outros esportes, tu pode ter uma sequência, né, de lutas. De ter que repetir, né, a luta com outros adversários como um GP, né? Então tu vai passando. E também a gente sabe, né, quem é o adversário, com quem vai lutar. E no judô muitas vezes a gente tem um sorteio ali, né, de 8 adversários, 10 adversários, e aí tu vai descobrindo a cada rodada, né, quem são os seus próximos. Mas eu gosto muito de deixar a minha respiração bem calma, bem tranquila, tentar baixar ao máximo o nível, né, de ansiedade, de adrenalina do meu corpo, até a hora de entrar. E na hora de entrar eu gosto de subir tudo. Entra relaxado. Para não gastar essa energia, né? Senão às vezes a gente se desgasta muito mentalmente e quando chega já tá fadigado. Importante. Não vou te deixar falar. Não, tá bom. Eu tô recebendo. O que eu vejo do judô assim, eu acho o judô incrível, né? E o que tu pode nos ensinar aqui em pouco tempo sobre a filosofia do judô? O judô tem uma filosofia, né? O que tu pode nos passar aí que a gente... Essas lutas, né? Elas têm algo específico, né? Que elas não eram de soco-chute, elas eram de domínio, né? Então, no antigo Japão lá, tinha as lutas com armas, né? Podia usar espada, podia usar as de soco-chute. E as só de domínio, que tu ia desviar de soco-chute e dominar o adversário, né? Então o judô, né, o jiu-jitsu, né, essas técnicas são só de domínio, sem a utilização, né, de contato. Digamos assim, elas não são violentas, são mais para defesa do que para ataque. Defesa e domínio, né? E aí muitas vezes o adversário que tem que desistir, né? Se tu faz um boxe, se o teu treinador não jogar a toalha branca, né, tu vai ou nocautear alguém vai te nocautear, né? E no judô, não, né? Nessas artes, o adversário tem que desistir, não tenho mais o que fazer, eu desisto, né? Tomei uma chave de braço, um estrangulamento, um domínio, eu não tenho mais saída, né? E ela é inspirada conta, né? Aí os japoneses vendendo a história deles, né? Que ela é inspirada no inverno japonês, que a cerejeira, né? Ela é conhecida como símbolo japonês, e ela floresce uma vez por ano, né? E deixa todo o Japão florescido. E durante o inverno, ela tem uma particularidade, né? Que quando cai a neve, ela quebra normalmente o galho, né? Das árvores grandes e fortes. E que a de cerejeira, né? Ela é flexível e ela permite, né? Que a neve vá pesando e ela derrube, né? E volte através do galho na sua posição natural, né? Então, que o judô e essas artes teriam sido inspiradas nesse sentido. De não bater contra a força, né? Mas permitir que aquilo que é mais forte do que tu passe, né? Mas tu tem a flexibilidade de se manter estável, né? Se posicione, mas se mantenha estável. Uma fluidez da água ali, como falava o Bruce Lee. Isso aí. Então, eles têm muito essa parte assim, de filosofia, né? Da arte e da natureza, né? De observar sempre a natureza e tentar trazer, né? Ali as lições da natureza, né? Para a nossa vida.
E o que eu vejo, não vou te deixar falar mesmo, o pessoal às vezes confunde um pouco o judô com o karatê. Uhum. Tu consegue nos diferenciar aí? Claro, as duas, né, são japonesas, usam kimono branco, então isso já traz, né, alguma certa particularidade, né, de serem próximas. E os fundadores foram, né, isso foi uma coisa que eu descobri depois, de faixa preta, que eles foram amigos, né, ambos tinham suas artes marciais, e um ajudou o outro a melhorar, né, como eles tinham essa ideia de expandir a arte marcial pelo mundo. Então, um ajudou o outro a criar, né, a linha das faixas, né, as graduações, né, o nivelamento. Então, por isso que elas se tornam tão parecidas. Mas, em resumo, o karatê ele vai ter um ataque de soco-chute, né, para defesa, e o judô não tem esse ataque de soco-chute, né? Ele vai ter defesa de soco-chute, né, com intenção de projeção e desistência do oponente, né? Perfeito, ficou bem claro. Não, vai lá. Não, eu quero falar um pouco sobre a tua academia que tu tem aqui. A gente está falando bastante de crianças, né, e tudo Sim. mais, mas tu dá aula hoje lá, tu tem alunos adultos, crianças. Isso. A academia é filiada, eu não sei como é que funciona essa parte aí de competições a nível nacional ou não. Pode falar um pouco. Eu vim, né, de Porto Alegre para Pelotas e eu procurei algum lugar para treinar, né? Tem bons lugares aqui, só que eu me senti desafiado a oferecer uma proposta diferente, né? E aí a gente tem ali crianças que vão de 3 anos até pessoas, né, que estão com 60 anos compartilhando o mesmo tatame. Isso é uma coisa incrível, né? Porque, assim, na escola tu não vai ter esse espaço, né? No futebol, mas ali... Nenhum outro esporte consegue fazer essa integração. Eles têm né? isso e isso é incrível, né? Então a gente tem pai treinando com o filho, mãe treinando com o filho, fazendo uma atividade física junto, uma coisa que às vezes queria fazer uma musculação, talvez ela não vai conseguir levar para um ambiente de musculação ali, até porque tem o peso, a criança vai mexer nas coisas, mas no judô a gente tem essa oportunidade, né, de integrar a família. Então a gente formou uma escola muito voltada para a família, né? Então a gente tem ali gente que tem o filho, o pai, o irmão, o primo, eles vão, né, se integrando, como eu comentei no início, né? O esporte sempre levou a minha família, né, a ter uma qualidade de vida melhor. Né, as pessoas ao redor. E isso eu vi assim que isso podia ser algo muito positivo. Então quando eu vim para Pelotas, né, em 2020 a gente fundou a academia, foi logo no início da pandemia. Eu achei que ia ser minha finalização final, falei. Em março a gente inaugurou, dia 15 de março a gente fechou as portas. E aí eu falei pra minha esposa, ela falou, não, tá aí o desafio, faixa preta. Se tem alguém que pode resolver, é contigo. E aí houve uma inversão muito grande, né? De as pessoas começarem a se voltar mais pro seu cuidado, da sua saúde, da sua vida, e pro seu cuidado psicológico, né? Saúde mental, né? Então a gente recebe muita gente que busca não só o cuidado com a saúde física, mas com a saúde mental. Então pessoas, por exemplo, que sofreram ou sofrem, né, com ansiedade, né? E tem que tomar um alto índice, né, de medicamento, fazer exames e acompanhamento. E aí através do esporte, né, foram abrindo mão disso, pessoas que estavam sofrendo com depressão, pessoas, né, que já tinham sido assaltadas na rua. E aí tinha o caso de uma menina que ela foi assaltada por um ciclista, ele estava pedalando. E aí parou e falou, me passa seu celular. Ela falou, não. Aí ela falou, tu tá armado? Ele falou, não tô armado. E aí ele agarrou ela pela roupa e falou, me passa agora. E aí ela passou e ela não conseguia mais sair de casa. E ela começou a treinar com a gente, né, com o objetivo de defesa pessoal. Mas na verdade ela começou a se sentir mais segura, né, pra sair de casa, pra enfrentar um desafio. Ela disse, Lucas, eu não sei se hoje alguém me parar de novo, como vai ser. Mas eu tenho essa coragem de botar o pé na rua de novo, de caminhar numa avenida, mas facilita de que voltar se pra deixar casa. uma entrada já imobiliza ele tá ali, né? E finaliza, né? Então pra gente foi algo que nos pegou de surpresa, algo que era pra ser, né, pra nos prejudicar, e aí inverteu totalmente, né, o mercado, os interesses, né, a tendência, e permitiu que a gente crescesse. Hoje a nossa academia ela oferece tanto o judô quanto o jiu-jitsu. A gente tem, né, ali as duas modalidades. Fim de semana passado a gente estava participando de um campeonato de jiu-jitsu. Esse fim de semana um campeonato de judô. Nós tivemos ano passado uma campeã brasileira de judô. Esse ano nós estávamos com um atleta participando do campeonato nacional, daqui de Pelotas, daqui.
Então, assim, tudo aquilo, né, que eu tive a oportunidade, né, de viver, da experiência, né, de lutar de forma internacional, de participar de eventos nacionais, eu tenho tido agora a oportunidade de fazer algo mais difícil, né, que é ensinar. Porque a gente conquistar é difícil, e é muito difícil. Mas depois que tu conquistar, tu parar e falar assim, não, agora eu vou organizar o que eu conquistei e vou ensinar, nossa, esse é um desafio muito maior. Sim, é outra etapa completamente diferente Exatamente. do que tu mesmo é o agente agora, transformar os outros. Como é que é o nome dessa menina pra gente? Vamos... Essa é a Maria Clara. Maria Clara. Maria Tá. Clara. Que idade ela tem? Ela é da categoria sub-11, né? É uma categoria de base, tá iniciando. E ela tem todo tido um futuro pela frente. Exatamente. Olimpíada? Parabéns. É assim, não é nada que não seja viável, né? A gente tem, então, hoje a seleção brasileira de judô, 80% dela são de atletas que treinam no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então, hoje, Porto Alegre se tornou um dos maiores fomentadores, né, do judô, desse esporte, que legal, do mundo. não sabia disso. Então, a gente já recebeu equipe cubana, equipe francesa, equipe americana, equipe canadense. Eles se organizam e fazem um camp, passam aqui um mês aprendendo, né, os métodos, as técnicas, o que a gente usa, né? Ah, que E isso surgiu, foi da Sojipa, de onde eu vim. E ela teve nos anos 90, né? Ela recebeu alguns treinadores da antiga União Soviética lá, Sim. né? Que migraram, né, pelo mundo. E aí tinha um casal de treinadores em que a mulher foi ser professora de ginástica na ginástica olímpica, né? Que hoje é ginástica artística no Grêmio Náutico União. E o esposo foi para Sojipa. E essa influência, cada um, né, pegou ali nessa oportunidade. E essa influência trouxe, né, eu acredito sim, pro judô, né? A gente tinha convivência com eles, nos ajudavam, né, com a parte de preparação física e tal. Então trouxe né, pegou esse aguerrido, né, que o gaúcho tem e tornou, né, ele mais forte. Então hoje o judô do Rio Grande do Sul é conhecido, né, pela sua força. Tem técnica, né, mas pela força, né, pela explosão física, pela mentalidade, né, que conseguiu pegar todas essas características naturais, né, que o povo tem. A identidade do gaúcho exatamente na luta. Dentro do tatame. Então a gente tem, né, hoje tem gaúcho, tem mineiro, tem paulista, tem carioca, que vem se reunir para cá para aprender, né, fortalecer e ter uma oportunidade internacional. Show de bola, que legal. A gente não tinha a mínima ideia de que a gente tinha esse poder todo, né, no judô internacionalmente. Isso, né? E como é que é a relação do jiu-jitsu, assim? O judô e o jiu-jitsu, né, eles são muito parecidos, tá? São extremamente parecidos, mas o judô vai ter uma ênfase mais em pé, na parte de quedas, né, então de projetar e dominar no chão, e o jiu-jitsu vai ter uma parte com ênfase no domínio, seja em pé, seja no chão, seja onde for, e na desistência, né. Então, quando eu era mais novo, eu comentei que eu sempre via oportunidades e trabalhava, né, e a minha maior falha era nessa parte de domínio, né? Eu não conseguia fazer uma chave de braço, estrangulamento com perfeição. Então eu comecei a treinar jiu-jitsu quando eu tinha 14 anos. E aí comecei a trazer isso, né, para minhas técnicas de judô e criar ali né, habilidades que pudessem me ajudar no judô. Então hoje eu procuro ajudar, né, quem é da área do jiu-jitsu com habilidades de queda, que não chega a ser o ponto forte, né? Assim como ajudo os alunos de judô com habilidades, né, de finalização. Uma acaba completando a outra, Sim. né? Uhum. Tu treinou jiu-jitsu na Barra? Isso, eu sou natural, né, lá de Porto Alegre, mas o jiu-jitsu, quando eu comecei lá, eu comecei numa escola que vinha da linhagem Gracie, né? Tive 1 ano treinando na Europa, lá em Paris. Lá eu lutei o circuito europeu, lá de jiu-jitsu que eles têm, fui campeão. Lutei também o circuito que eles chamam com kimono e sem kimono, não né? contado antes, né? Foi campeão de jiu-jitsu Fui também no circuito campeão europeu. pelo circuito europeu, com kimono e sem kimono, né? A Irlanda e em Paris. E eu até não comento muito, porque a gente acaba tendo um favorito, né? E sempre se que tem... E o judô acaba sendo meu favorito, né? Sim, sim. Então eu valorizo muito o que eu conquistei, né? Dentro do judô. Mas eu também gosto muito do jiu-jitsu, né? Sou faixa preta também de jiu-jitsu. E aí sempre procuro, né? A gente tem uma equipe de competição lá bem forte também de adultos que participam.
E eu sempre procuro ajudar eles, né, a conquistarem lá os seus objetivos, né, seus sonhos dentro do jiu-jitsu. Porque o judô tem a filosofia do judô, né? Tem Tem. toda essa estrutura filosófica que vem Isso. da cultura japonesa, que deve remeter aos samurais e toda essa parte. Então, eu acho que ele traz essa completude para a vida, não é só um esporte, né? É uma forma de ver a vida, com leveza, no momento oportuno de usar a força, né? Respeitando o outro. Eu acho que isso traz uma tanto educacional como também para o esporte, né? O judô tem essa peculiaridade, né? Que torna assim tão respeitado, acho no mundo inteiro, talvez no Brasil não sei como é que é isso, mas acho que eu vejo que a gente tem muito respeito até pelos resultados que o brasileiro tem no judô, né? Sempre em Olimpíada a gente sabe que aquela medalha ali do judô vem, né? Tá lá, aquela né? aqui tem uma garantida. Tá todo mundo aqui, mas que hora vai sair do judô? E às vezes a gente olha, quem será? Eu gosto muito de ver isso. Quem será o que ninguém disse que ia ganhar que vai levar a medalha? Porque vai surgir do judô algum, né, desconhecido ali pela mídia, que no judô não é, todo mundo sabe quem é o cara, mas a gente aqui não sabe. A gente sabe que dali sempre vai sair uma medalhinha da gente, tem saído do resultado ao longo desses anos aí, temos... Hoje, o Comitê Olímpico Brasileiro enxerga, né, a modalidade, né, como a principal modalidade de ranqueamento em Olimpíada. Então eles vêm, porque assim, né, o vôlei, né, entra lá com 12, com 20, e aí eles vão, mesmo que eles sejam campeões, conta como uma, né? Mas o judô entra como uma equipe, e cada um que medalhar, eles têm a oportunidade de ranquear, né? Então isso acaba dando bastante visibilidade, né, pro esporte, que sempre garante essa função aí de bom ranqueamento olímpico. Show de bola. Bom, vamos lá. Tu chegou a ser campeão, né? A gente falou aqui, mas a gente sabe que nem todas as lutas tu venceu. Né? Em algumas, provavelmente, né, tu perdeu e deve ter enfrentado alguns momentos difíceis. Assim como nós enfrentamos no dia a dia, e eu creio que na luta deve pesar um pouco mais, né? Tu te prepara bastante, tá ali sozinho naquele momento. Como que o Lucas, né, lutador, não o empresário, não o pai, mas como que o Lucas, lutador, ali fez para enfrentar esses desafios e superar essas derrotas, enfim? Eu acho que sim, a derrota, né, ela sempre te dá a oportunidade de voltar. Então, isso assim, não é bom, mas eu até digo, né, passa o luto, né, não deu certo, a gente recupera, respira fundo e volta, vai voltar. Mas uma coisa assim que me marcou, né, até hoje, é a questão de lesão, né. Eu tive uma lesão em um campeonato, tive uma ruptura de ligamento, e aquilo ali me tirou do tatame, né, que era uma coisa que eu amava muito, por um ano. Eu tive que fazer uma cirurgia, tive que fazer uma fisioterapia, tive que fazer um reforço, aí eu retornei, aí no meu primeiro evento tive uma reincidência, aí tive que voltar de novo, fazer mais fisioterapia, fazer mais recuperação. E o que eu tentei tirar disso, né? Uma oportunidade para eu amadurecer a minha mente, né? Porque a luta ela vai amadurecer o nosso corpo, a condição física, né, o nosso físico, mas amadurecer a nossa mente é uma oportunidade rara que a gente tem, né? E às vezes numa frustração a gente vai ter isso. Então a gente até diz, né, um dia a gente ganha, no outro a gente aprende. Então dentro da derrota, com certeza, né, se a gente tiver ouvidos, né, para ouvir a reflexão, né, daquilo que a gente passou, poder analisar, né, poder amadurecer, vai ser riquíssimo, né? Vai ser, claro que a gente não quer perder, né? Mas o que a gente tira, né, de uma situação como essa é inigualável. Eu já ouvi de atleta dizer que quando a gente ganha, não muda nada. Quando a gente perde, a gente ganha mais do que quando ganha, certeza, né? Com a aprendizagem de... Pô... A gente separou bastante coisa aqui, né, para perguntar, mas no fim... Sobre a mentalidade, né? Quer saber, assim, a mentalidade do lutador, né? Do professor também, porque tu trabalha com esses dois níveis, né? Como que a gente... E empresário também. E empresário também, que tem que ter uma mentalidade muito forte, né? Com certeza. Como é que o Lucas, trabalha, vamos voltar a essa parte, trabalha com a tua mentalidade no cotidiano, no dia a dia. É aquela coisa, é treino todo dia, as funções da empresa, as rotinas da empresa, as burocracias de ser empresário. Como é que tu lida, tu aplica isso do judô pro dia a dia?
Eu acho que uma lição, né, que é importante, sim, que eu aplico, né, do esporte para essas funções, a gente tem que fazer aquilo que precisa ser feito. É básico, mas é isso aí. Então, né, né, o óbvio precisa ser dito, né? Às vezes eu vejo um aluno meu fazendo uma coisa errada. Eu falo, mas é óbvio que ele está fazendo errado ali. Até ele sabe que está errado. Mas ele precisa ouvir, olha, a gente precisa ajustar esse movimento, né? Então, são duas questões importantes. Eu acordo de manhã, eu tenho uma alimentação que eu tenho que fazer. Ah, mas eu não quero fazer. Mas ela precisa ser feita. Se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim, né? Se eu, né, não acordar, né, e pegar um pouquinho, né? Eu tô com um bebezinho de 1 mês lá em casa e pegar ele pra nanar, minha esposa não vai conseguir descansar. Então, eu preciso fazer aquilo. Não vai ter quem faça, Sim. né? A gente é adulto. E os adultos têm funções, né, que precisam ser tomadas, né, como gestor, como líder. E às vezes a gente não quer fazer aquilo, mas se a gente não fizer, não vai ter ninguém que faça por nós. Então a academia precisa ser aberta, a aula precisa ser dada, os boletos precisam ser pagos, né? Novos alunos precisam fazer matrículas. Ah, mas está difícil. Tudo bem, vamos respirar, vamos ver as estratégias, mas precisamos de novas matrículas, né? Então, atletas precisam ganhar medalhas, né? Precisam... Todo mundo quer ir pro campeonato, mas a gente precisa voltar com o campeão. Se a gente não voltar com o campeão, a gente não vai ter uma visibilidade na mídia, não vai ter um apoio, né, estatal, de prefeitura, de empresa. Então, né, as coisas óbvias precisam ser feitas e precisam ser ditas, né? Então, acho que eu levo muito isso do esporte para minha vida, né? Quando eu acordo, aquilo precisa ser feito e não tem ninguém que faça se não for eu, né? Então, eu vou lá, vou levantar, vou fazer. Muitas vezes, né, disciplina é isso, não é, eu amo acordar de manhã, né, e fazer a minha alimentação, né, eu tenho que tomar um iogurte lá, sem açúcar, né, natural, com granola, com frutas, né, para aumentar minha capacidade de fibra. Senão No depois... primeiro dia pode parecer bom, mas é sempre... 1, 2, 3, 4, uma semana, um mês, Não um dá ano. para variar o sabor da pizza, né? É sempre fruta, iogurte, proteína, né? E Vai se eu não fizer, depois vai vir uma lesão, né? Eu tenho que tomar o ômega 3 lá. Se eu não tomar, vai aumentar o índice de inflamação do meu ligamentar. Eu vou ter um índice maior de lesão. Então, eu preciso tomar. Mas é caro, eu preciso comprar. Mas acabou, preciso passar um lugar para, né? Então, são coisas assim que são rotineiras, né? São cotidianas. E eu acho que a disciplina, ela fala muito sobre isso, né? Não é amar, né? Muitas vezes aquilo que a gente está fazendo, mas é ter a maturidade de falar, não, isso precisa ser feito e a pessoa que vai fazer sou eu. Então, isso acho que é incrível, né? Que o esporte nos traz. Sobre alimentação, tu tens alguma dica para nos dar aí? Alimentação, né? Conforme os anos vão passando, né? Eu sei bem disso. Vai mudando o nosso biotipo. Então, a gente também precisa mudar o nosso prato, né? Então, talvez quem aqui não foi pro rodízio de pizza, né? Fala, desce todas que hoje eu vou dar prejuízo pra pizzaria, né? Hoje eu vou fazer valer meu investimento. E aí vai mudando, né? Então, a gente vai precisando ajustar. Um cuidado que a gente tem lá é ingerir bastante frutas, né? Legumes, verduras. Então, isso vai melhorar muito a nossa qualidade de vida. Radicais livres, né? A parte de inflamação no corpo. Então, a gente trabalha muito o corpo e ele gera muita inflamação. Quanto melhor for a tua alimentação, mais rápido o corpo se recupera, se regenera. Índices, né, de mais assim voltado para o corpo masculino, né, de testosterona. Se tu tiver uma boa alimentação, eu tenho um aluno lá, ele tem 56 anos, tá? Ele me levou essa semana o índice dele de testosterona, ele estava animadíssimo, deu 580. Outros alunos, né, que estão com 30 anos chegando lá, tá dando 180, 200, né? O teto ali, em média, ali é 800, né? Ele tem 56 anos, tipo assim, ele tá com índice natural, né, muito bem, tendo uma boa alimentação, acordando cedo, treinando, né, a técnica lá que ele gosta. Então, como a gente, né, acaba não cuidando disso. Então, acorda de manhã, né, é uma coisa assim, eu acordava de manhã e tinha um pão, um biscoito, alguma coisa aí que eu gosto. Eu já nem compro ou escondo, e aí põe na minha vista aquilo que eu tenho que comer. Então, eu acordo de manhã, abro lá, tem banana, tem maçã, tem morango, tem... Eu falei, tá aqui, não vai me dar muito trabalho. Eu já preparo, pico, como, e aí meio-dia a mesma coisa,
eu procuro ajudar bastante ali a minha esposa ali a fazer as compras ali, então, se tem... Às vezes eu reclamava, não tem tal coisa. Eu falo, então vamos... Então eu já vou, organizo. Porque isso é uma coisa, né? A organização, ela sai, né? Não sai tanto caro quanto a desorganização. Então chegou meio-dia, chegou a noite, abre a geladeira. Não tem o que comer, vou ter que chamar aquela pizza do iFood. Né? E aí vai. Enquanto tu se organiza, né? Eu vi uma frase que dizia, né? Que conservar sai mais barato do que consertar. Sim. E aí a gente falando de coisas, né? Do carro, da casa, né? Agora imagina do teu corpo, né? Conta da fruteira sai mais barato que a conta da farmácia. É a moda, essa é antiga. Exatamente, então tu vê Pelotas, né? Pelotas tem uma farmácia a cada esquina e não para de abrir, né? E nos falta comida saudável. Sim. Essa eu acho uma dificuldade Sim. que a gente tem, que ainda coloca na vida, principalmente do atleta que está buscando uma alta performance, é a dificuldade. Não é qualquer esquina que tem morango, que tem banana, tem porcaria em qualquer lugar. Com certeza. Vai encontrar processado em todos os lugares. Exato. Mas tu fazer esse... Eu tenho dificuldade, até quando passei a morar no Laranjal ali, agora já está melhorando, mas da gente olhar assim, isso aqui é um deserto alimentar. Tem que andar mais de 500 metros, 1 quilômetro para poder comprar alguma coisa viva. É verdade. Então essa é uma das grandes dificuldades que eu vejo. Por mais boa vontade, tu tem que ter uma organização muito maior, né? Que às vezes a gente em casa eu também coloco isso, né, Lucas? A gente evita comprar aquilo que não presta. O que não é visto, não é lembrado, nem dá vontade. Porque aquela coisa, tá dentro da noite, tem um bombonzinho, um chocolatinho, tu tá vendo um filme, alguma coisa, vem aquela compensação do açúcar, te dá uma satisfação, né, momentaneamente, né, que dá aquela alegria, que vai bater ali um pouquinho de felicidade, que é pouco tempo, quase como o efeito de uma droga, né? O mesmo efeito de uma droga no cérebro, né? E a gente tentar se colocar essa dificuldade ainda que vem por trás de tudo que a gente... Tudo aquilo que te exige o treinamento, a disciplina, mas também esse pensamento antes de saber o que eu vou comer amanhã, o que eu vou comer lá na sexta-feira, e já vai ter um feriado, já vai ser difícil, sei lá, não vai ter a feira, né? Isso dá... E aí também, até a questão assim, né, de eu vou ter que participar de um aniversário de alguma coisa. Se eu tenho uma alimentação saudável, né, a semana toda, eu vou ter mais tranquilidade, mais liberdade de ir no aniversário tranquilo, comer uma coisa que eu gosto, um doce, né, um churrasco, uma coisa. Só que se eu já passo a semana toda, né, com dificuldade, o domingo, né, o sábado, sexta, sábado, domingo, não vai ser o adicional, vai ser o plus, né? Não tem margem aí, né? Então isso é importante, né? Assim, a gente também... Eu sou alguém que não radicaliza, mas eu tento, né? Eu sei que fins de semana, né? Vai ter os seus desafios ali, a gente tem família, tem amigos, então eu sei que ali de segunda a sexta, eu tento ser mais disciplinado, para que, né, no sábado, no domingo, eu tenha essa liberdade, né, social também de... Sim. Porque alimento também é social, né? Então, se tu se torna uma pessoa muito restritiva, também até a sociedade, socializar acaba se tornando difícil, né? E a gente sabe, eu percebi mesmo no corpo, né, ali com a prática de esporte, como afeta mesmo a alimentação. Isso não no índice de alto rendimento, mas a inflamação, coisas como leite, açúcar, né, carboidrato, pão, vai ter algum problema de tendão, vai ter, o joelho vai pesar, não, né, se errar um pouquinho, né, a inflamação vem, né, e como a gente desintoxicando disso tudo, o resultado passa. Só quem trabalha o corpo e sente o corpo ali, tentando buscar o máximo, vai sentir a diferença mesmo, que é o combustível que a gente coloca dentro do motor, né? É como tu andar com álcool, gasolina, diesel, ou botar querosene para dentro do tanque de gasolina. É verdade. Essa é verdade. Vamos lá. Qual a idade mínima para entrar na academia ou para praticar o esporte? E já vou entrar com outra pergunta aqui para ti também. Que planos ou projetos tem para a academia aí para o futuro, médio prazo, longo prazo, expandir? A gente recebe ali de 2 a 3 anos, tá? Que é a idade que eles começam a ter uma locomoção motor autônoma, né? Até os 2 anos eles precisam do cuidado, então a gente não trabalha, né, com essa atividade física. Mas a partir dos 2 anos, de 2 para 3, que eles já têm essa autonomia, eles já podem começar. Então o meu mesmo começou com 2 anos e meio,
né? Aí é uma vez por semana, é mais lúdico, é o brincar, é a regra, né? Sim. De pode, não pode. Então a gente vai fazendo parte da formação. E depois ele vai ficando mais velho, vai recebendo, né, mais desafios, mais habilidades para ele poder se envolver. E a gente iniciou, né, com uma academia em 2020, né? E temos, né, uma visão aí para expansão, né? A gente tem Pelotas aí em plena expansão, né, dos seus bairros, né, dos seus centros urbanos. Cada vez mais as pessoas querem ter a oportunidade de ter algo que elas gostam perto de casa. Então hoje a gente é localizado nos centros, foi estratégico para que toda a cidade, né, pudesse ter acesso. Mas a gente já vê um pouco uma mudança de um comportamento como o Laranjal, né, de as Sim. pessoas quererem ter cada vez mais as coisas perto da sua casa, né, tendência como da alimentação, alimentação, atividade física também. Então a gente tem esse estudo, né, de mercado, né, vendo algumas probabilidades, né, Zona Norte de Pelotas, Laranjal, né, como futuras oportunidades aí para quem sabe a gente poder expandir também a academia. Laranjal é muito bem-vindo, tá abrindo espaço, né? Do FETER do lado do Instituto da Cura, ali tá saindo espaço bem legal, ficar entre a matéria-prima ali, a academia. Eu passo ali, né, todo dia eu olho e falo, ó, Dá aula lá, né? É excelente, né? Tu dá aula lá, né? Eu dou aula, né, na escola no Santa Mônica, então Tá. todo dia eu faço aquele trajeto lá e vou espiando, falo, ó, aqui seria legal, ó, aqui daria um bom Estou espaço. reformando, mas bem Então, já- pertinho, bem do lado ali, ó. A gente tá caminhando pro final, já para encerrar. Mas Eu aí... acho que vamos pegar do Lucas o endereço do pessoal ir, quem tem intenção de fazer aula de judô, jiu-jitsu. Claro. A gente fica no centro de Pelotas, na rua 15 de novembro, número 1001. Fica quase esquina com o Hospital Miguel Pilcher, né? Que é bem conhecido Tá. ali. Então é um ponto de referência. E aí nós temos atividades que começam desde as 8h15 da manhã até as 10 horas da noite. Então a gente só fecha ali ao meio-dia. Mas entrando em contato com a gente, pode ser pelo... O nome da equipe é a equipe J3. Então se Instagram? colocar no Instagram J3 Pelotas, aparece já lá o nosso trabalho, né? As faixas etárias que a gente atende, os campeonatos que a gente participa, os horários, valores, a pessoa tem todas as informações. E se quiser também pode nos chamar, né? Se ficar com alguma dúvida, que a gente responde ali e agenda uma visita lá para academia. Show de bola. Contando com perfeito. vocês dois. Eu O fui. Regis já foi. Ah, é, mentira. Eu Já fui. foi, já foi. Eu já fui, foi. eu fui. E nunca mais No, voltou. no horário de competição. Ele falou, eu- não, eu quero começar já no... Não, eu Tá fui bom. claro. Mas foi muito bom, foi muito bom. Foi. Foi 1 hora de treinamento por 2 de Isso, repouso. 2 né? de repouso, foi. Isso, foi. Eu fui num horário bem intenso lá. Ele me convidou para ir fazer uma aula experimental, fui. Fui, né? Daí cheguei lá e era só o time de elite, né? Ninguém pegou leve. Digo, tchau, vou Não, embora daqui, o que eu quero? Ninguém pegou leve. Mas não vamos assustar o pessoal aqui, né? Não tem a ver com a academia, sim, com a minha condição física. Tá o desafio dele, nós estamos pressionando o desafio dele, tá forte. Estão fazendo uma troca entre ele e o nosso gerente, eles estão trocando mentorias. Eu tenho certeza que a dele com o Matheus vai funcionar. Agora, a do Matheus, quer ter a mentoria Ele esportiva já me deu um pra ele. tênis, já, né? Lá, me deu um eu tênis quero ver muito resultado. bom. Nós temos que pressionar, né? Muito bom o tênis. tênis. Muito bom, então... Guardado. É. Lucas, o que tu diria para uma pessoa que nunca... Aqui para essa câmera aqui depois. Que nunca treinou, não conhece artes marciais, e tem dúvidas, enfim. O que tu diria para essa pessoa? Né, a luta ela é interessante, que muitos dizem que ela é a nova opção por 35 mais, né, por 30 mais. Porque vai jogar um futebolzinho, né, tu dá uma corridinha ali, vai sentir, né, vai dar uma corrida, né, não tá acostumado, vai sentir. Mas a luta ela tem essa oportunidade de nivelar, né. Então a gente começa como faixa branca, como iniciante, e aí vai praticar com outros iniciantes também, que não tiveram, né, a oportunidade de praticar ao longo da vida. E aí tu vai aprendendo, a cada aula, né, tu vai aumentando o nível, então a gente tem essa periodização, que a gente chama, né, de se preparar um pouco mais a cada aula, de ir aprendendo, de ir conhecendo algo novo, né, que a gente tem muito disso, a musculação, a gente faz ali, mas ela trabalha muito a rotina, né, e a luta não, vai trabalhando novos movimentos, novas mecânicas, novas técnicas, isso vai envolvendo também o nosso cognitivo, né, permitindo com que a prática esportiva seja algo só não físico, mas também didático, né, algo que estimule não só, né, o exercício, né, do nosso corpo, mas da nossa mente também. Então é algo que, para qualquer faixa etária, né, é uma experiência incrível.
eu recomendo, eu faço, né? Todo dia tô lá e recomendo para as pessoas que eu gosto, para meus familiares que nem moram em Pelotas. Eu falo, ó, procura uma academia, vai fazer um treino, põe um kimono, isso vai te fazer bem, né? Isso vai te trazer vida. E ajuda até para encarar a musculação. Eu, particularmente, acho a musculação a parte mais chata do esporte, mas ela é necessária. É verdade. Para corrida, o treino de perna, brinco muito, e não é preconceito, não, que às vezes o corredor tem que fazer aquele treino de glúteo, treino de mulherzinha, né? Que é glúteo, é posterior. Mas quando a gente faz o esporte, né, a musculação se torna mais agradável porque tu traz resultado direto ali do esporte. Acho que traz essa diversão e ajuda muito para aqueles que a musculação, não gosto tanto da musculação, né, que é necessário, é bom, principalmente para uma idade maior, aqui já vamos dizer para os 50 a mais. E eu acho que o judô também, a questão de articulações, de dores, eu acho que trabalha mais a flexibilidade do corpo, os exercícios, né? Acho que traz um ganho também para o pessoal mais 35, né? Que quer essa atividade. E eu acho ela sensacional. E também da disciplina, que eu acho que o judô traz. Não é só um esporte, é uma filosofia de vida, né? É uma postura que a gente se coloca diante do mundo que atinge a todas ali as faixas que a gente precisa de construção do ser mesmo, né? Eu tenho uma pergunta para te fazer. Da minha parte, a última. Tá? O que... Vamos lá. Quero formular bem essa pergunta. O que tu pode... Se tu pode linkar, tá? A tua parte como professor, ou como empresário, ou como sensei, tá? Com o teu chamado. Tem alguma relação? Tu percebe isso? Tu já tem a tua vida relacionada a isso? Teu dia a dia? Tu concilia essas duas coisas? O nome da equipe eu expliquei, né? Era J3, né? Porque eu trabalhava antes de dar aula, eu trabalhei minha formação em administração, né? E depois fiz educação física. E aí eu trabalhava no Ministério Público, né? E tinha um bom cargo lá, mas era algo que eu não conseguia, né? Ter uma fluidez tão boa quanto eu gostaria, né? E eu falei, eu vou me desafiar, eu vou começar, né, a dar aula. Eu já tinha um plano, né? Queria fazer algo oxigenar, né, a minha mente, uma nova fase da minha vida. Mas eu tava isso só no papel, né? Tinha até lá as metas, né? Abrir uma academia, ter um número, né, de alunos, né, para poder viver disso. E enquanto isso eu era voluntário numa comunidade cristã lá com aulas de judô e jiu-jitsu. E aí não tinha o nome o projeto, era o projeto do judô e jiu-jitsu da igreja. E um dia um aluno chegou assim, e aí, como é que é o nome da tua equipe? É a equipe Auguste? A equipe o quê? Eu falei, não, botar meu nome na equipe vai ficar meio egocêntrico. Vamos escolher um outro nome. Por que tu não põe J3? Eu falei, J3? A gente senta aqui, pratica judô, jiu-jitsu, fala sobre Jesus, são 3 coisas importantes aí, e é o fundamento do projeto, e aí fica J3. Eu falei, gostei disso aí. E aí ficou esse nome, né? E aí ele vai trabalhar muito, né, com a minha profissão, né, que é algo que eu vivo, que eu me sustento, que eu me desafio, mas algo também que vai além, né, que é aquilo que eu entendo que é o meu chamado, né, na minha fé em Deus, que é de trazer uma qualidade de vida, né, para as pessoas, né, e fazer com que elas reflitam, né, sobre tantas coisas que a gente vive hoje em dia, né, dias tão difíceis, novos problemas, né, como ansiedade, depressão, né, pânico social. E aí dentro disso eu tenho a oportunidade de ensinar algo, né, que é prazeroso, que é um esporte, mas também de inspirar, né, a nossa mente, a nossa fé, o nosso coração a ir além, né. Então eu tento conciliar essas duas coisas, não só como minha profissão, né, mas como uma chamada pessoal, né, da minha vida. Um propósito. Isso aí. Show de bola. E muito sucesso tem sido, e com certeza daqui a pouco nós estamos vendo algum pelotense aí brilhando nas outras. Já estamos vendo brilhando nos tatames, subindo os pódios aí, mas logo estamos vendo mais. Lucas, infelizmente mesmo, nós não temos mais tempo. Foi uma ótima conversa e com certeza vamos ver se a gente
ver outra oportunidade para continuar essa conversa. Assim, prazer enorme te receber aqui no nosso programa. Acho que foi maravilhoso. Bastante coisa. Faltou bastante coisa. Faltou bastante coisa, mas nós vamos botar um parte 2 ainda, e daqui a pouco, quem sabe, até lá na academia, alguma coisa na academia. Legal. Também, conhecer o ambiente e divulgar isso aí para todo mundo. Então, te agradeço imensamente, do fundo do coração, a tua presença, todos os ensinamentos que tu deixasse aqui para nós, e vamos já deixar uma parte 2 agendada, né? Vamos deixar agendada, sim, com certeza. Lucas, muito obrigado. Obrigado, que agradeço. Deus continue obrigado, te abençoando e te usando. Obrigado. Muito obrigado. Que assim seja. Isso aí. Fechou, gurizada? Encerrou. Valeu.